Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina. Pensou em transporte, pensou 048 Turismo. Garantia de conforto, pontualidade e segurança. 048 Turismo conta com vans, micros e ônibus. A empresa conta com seguro total de passageiros, higienização diária e atendimento personalizado. Visite o nosso site www.048turismo.com.br. Aguardamos por você. Salve, amigas e amigos da Rádio Ilha Capital. Estamos iniciando mais um Agora RS, um podcast gravado semanalmente e que está disponível nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Spreaker e, é claro, no site da rádio, menu podcast. 21 semanas depois, nos reencontramos aqui, com uma alegria imensa da minha parte, para fazer uma nova conversa no Agora RS, porque o debut do Agora RS foi contigo e com o projeto Ars Pro Vita. Esse vai ser o nosso programa 22, nosso podcast 22, mas nós vamos fazer uma conversa diferente daquela primeira, que foi a apresentação do trabalho Minor, né? Uhum. De lá para cá, quantos trabalhos tu fizesse mais? Nós temos 3 discos lançados, sendo que o terceiro agora vai ser lançado físico, e estamos com um outro no forno para 2022. Então o quarto vai ser lançado agora, no início de 22, né? Então depois do Minor veio o Peace, que é um álbum duplo, de 2h30 mais ou menos de Quantas música. músicas? São 23 músicas. 2h30 mais ou menos de música total. Lançado, o tema? Sobre paz, sobre guerra, sobre aspectos diferentes e pontos de vista diferentes dos geralmente abordados nos assuntos sobre guerra, né? Então a gente percorre toda uma trajetória desde as primeiras guerras iniciais assim, da história humana até os dias de hoje. E aí depois nós lançamos o Chords, que era um disco que a gente participou de certa forma década de 80, né? Eu e esse cara aqui que vocês estão ouvindo aqui, o dono desse programa, a gente fez algumas músicas juntos, né? E eu, com o tempo que passou, eu fui revisitando e fui remontando. Uhum. Né? Então esse é o terceiro disco, ele vai sair agora em formato físico, agora no final do ano, e já estamos com o próximo em andamento. Ainda um pouco de surpresa o nome do disco, mas daqui a pouquinho vocês vão saber, todo mundo vai saber. Maravilha, tu sabe que tu tem um fã, rapaz, um dos donos da Rádio da Capital, um dos Big Boss, que eu brinco com eles, né? Tem os 2 Paulos, é o Paulo Charuto, que é o Paulo Fernando, na verdade, e o Paulo Roberto Simões, que é o Paulo Marreco. Isso. O Paulo Marreco é teu fã, é fã do trabalho de vocês incondicional. Porque ele tem uma passagem, apesar de ter feito muita história musical no ativismo, no grupo Quero Quero e outros tantos que ele tocou, Mensagem, né? E nos bailes também. E nos bailes. Naquela época a gente compunha juntos, ele tocava em baile. Tocava Mensagem, né? Né? Exatamente. Mensagem. Mas o Simões tem uma história que a gente pouco conhece, que é do grupo Utopia lá, o Bebeto Alves, né? Ele tocou também no Utopia, que é uma pegada progressiva. Sim. Então o trabalho do Ars Pro Vita, ele tem uma linha bem forte, progressiva, e uma característica muito interessante, todas as letras são em inglês. Ele é um trabalho que penetra muito mais facilmente as plataformas digitais, porque está escrito em inglês. Então ele é consumido rapidamente por vários países que usam o inglês como uma língua alternativa ou principal. Então esse é o trabalho do Ars Pro Vita.
Eu vinha vindo de Florianópolis e usei o Viva Voz para conversarmos no telefone, para propor esse nosso papo de hoje. E aí, nós escolhemos um tema. Aliás, tu me surpreendeu porque tu falou o tema e eu tinha pensado na mesma linha, né? Então, synchronicity. Exatamente. E essa palavra sincronicidade vai aparecer na nossa conversa muitas vezes hoje, com certeza absoluta, né? Então, a música seria o pretexto para a gente estar aqui conversando, né? Qual será, a pergunta é, qual será o papel, ou qual será a função do músico, e da música, consequentemente, né? No planeta, no teu país, na tua cidade, na vida. E o que a gente concluiu no nosso aquecimento de papo hoje? Qual o papel da música em mim? Até aonde a constituição de mim está conectada, está sincronizada, está dependente da música que eu tenho e que eu sou. Porque se nós levarmos a música para uma dimensão vibracional, todos somos música. As plantas são música. Até, não sei se chegasse a ver, andou viralizando aí nos WhatsApp da vida, nas redes sociais, uma pesquisa de cientistas que colocaram eletrodos ou sensores em diversas plantas, árvores, folhagens, diversos tipos de plantas aquáticas, terrestres, com estilos de música diferentes e ver quais são as reações. Mas olha que legal, pelo que eu entendi, Paulo, ele estabeleceu uma nota para uma frequência que vinha dessas plantas. Então ele não sabia que música sairia ali. Ele estabeleceu uma frequência sonora, vamos supor assim. Então, de repente, uma azaleia emitia uma série de frequências. E esse cara já tinha pré-setado lá, já tinha pré-definido que uma frequência X, que a azaleia produziu também, era a nota Fá sustenido, sei lá, maior, menor. Ou uma nota, simplesmente, né? E aí ele se surpreendeu com as melodias que cada planta poderia gerar se ela tivesse a intenção de produzir uma música. Mas a gente também conversando hoje viu que na natureza não há essa intencionalidade, né? Os animais não têm a intenção de procriar, não têm a intenção de fazer um ninho, não têm a intenção de alimentar seus filhotes. Eles simplesmente fazem o que tem que fazer. Não, eles não questionam. Tá na hora de arranjar minhoca para dar para o meu filhotinho, né? Ou então tá na hora de botar um perfume no ar porque eu sou uma rosa. Não questiona, né? E na música a gente intenciona tudo, né? A gente, vou fazer um álbum, vou compor uma música, vai ser tal estilo, vai ser assim, vai ser assado. A gente planeja muito, o que não é ruim. O que não é ruim também. Esse é o lado importante. Mas o nosso fio condutor dessa conversa de hoje seria essa pergunta que nós dois nos fazemos e deixamos também a bola picando para a nossa audiência pensar, até que a gente, no final do programa, quiçá, cheguemos a uma resposta adequada, né? Qual é o papel ou função, veja bem, dois termos, né? Qual o papel ou a função da música na humanidade, no planeta, na vida das pessoas? E aí quando eu digo música, é produzida por músicos. Alguém produziu aquela música, porque a gente tem sons dos passarinhos cantando, por exemplo. É uma música também. Sim. As ondas do mar também. Tu vê, qual é ruídos, né? Os ruídos em também geral. são músicas, são sons. A música é um caso particular, digamos, dos sons. Dos sons. Né? Existem os sons aperiódicos e os sons periódicos. A música é periódica, né? Ela tem uma frequência definida, uma faixa de percepção a partir da divisão pitagoriana, ou mesmo contínua, né? Um instrumento ele produz uma faixa de frequência, uma faixa de timbre e uma faixa de intensidade, né? Que são os três elementos da música. Mas além disso existe a questão do ruído. Sim. O ruído. Os ruídos também são sons. E o silêncio também. E o silêncio também, que a ausência da a ausência não significa que não existe. Silêncio, como é que é? Música para meus ouvidos, né? O silêncio também, às vezes, é música para os ouvidos. É preferível, às vezes, a gente ter silêncio, né? E é parte importante em algumas composições. Se não houver aquele silêncio em algumas composições, ela não dá o clima intencionalizado pelo criador, né? São justamente o som e a ausência do som intercalados dão justamente o ritmo que estrutura
uma música como ela é. Estou falando em som, eu me lembrei de Hermeto Pascoal. Tu classifica a criação dele como som, como ruído, como é que é? Porque não é digerível assim a primeira... O Hermeto, eu conheci até o Hermeto muito rapidamente, num camarim uma vez, eu fui levar uma fita para ele, de umas músicas que eu tinha feito. Uma época eu fiz muita música diferente, assim, né? E, entre elas, eu fiz algumas músicas meio ao estilo dele, assim, porque ele sempre foi um padrão para mim, muito importante de música. O Hermeto, ele faz uma música por dia, não sei se as pessoas sabem disso, mas até o Jovino Santos Neto, que é o tecladista do grupo deles, ele fez um livro a respeito disso, com várias partituras de músicas que ele fazia diariamente. Né? Ele fez uma espécie de biografia, digamos, dele, né? Ou musicografia dele. E o Hermeto, ele trabalha com todos os tipos de som, não necessariamente os sons harmônicos, os sons periódicos, mas também com todos os sons aperiódicos. Então ele faz um sampling da natureza. Sem usar o sampler digital. Sem usar o sampler, com microfones. Para quem está nos ouvindo, sampler, fala pra gente. Samplers são digitalização. São processos de digitalização a partir de um microfone. Como a gente, por exemplo, a nossa voz, nós estamos falando aqui, normal, né? Mas vamos supor que a gente coloque um passarinho ou uma cacatua para fazer. E a gente grava esse som e utiliza esse som de alguma forma, dentro de uma música, ou não, ou simplesmente dentro de uma trilha sonora, de um filme e tal, etc. Isso chama-se sampling, né? É a amostragem, é tirar uma amostra de algo sonora da natureza. Com isso eu posso pegar o piano mais caro do mundo, fazer um sampling desse piano e disponibilizar para uma quantidade enorme de pessoas que não tem nenhum dinheiro para comprar esse piano. E esse piano soa exatamente como igual. O melhor Steinway ou o melhor Bösendorfer que existe, né? Então, o Hermeto poderia pegar um copo, quebrar um copo, uma bacia, gravar o copo e usar aquele timbre do copo quebrado para fazer uma melodia. Exatamente. Tem uma música que ele pegou só sons de passarinho, todos os sons de passarinho. E ele fazia, depois de ouvir, como é que era o processo dele? Ele ouve várias vezes o passarinho cantar. Por exemplo, o fogo apagou. É assim que o fogo apagou toca. Quem já andou no mato já sabe quem é o fogo apagou. Ele fez 3 acordes. Ele fez um sampling com 2, 3 notas a partir do som do passarinho, mais ou menos afinado, né? Do claro. Fogo apagou, que ele repete sempre, né? Então ele fazia esse tipo de ponte, né? Entre o mundo harmônico e o mundo não harmônico, o mundo aperiódico, né? Que é o... Então olha que interessante, tu falando de sampling e de sons e de ruídos e de silêncio, nós estamos conversando sobre isso, né? Me ocorreu, ainda pesquisando a resposta da nossa pergunta inicial, qual é a missão da gente? Quando um jovem, como nós fomos e como tantos outros estão estudando no ensino regular, ele chega um momento que ele tem que tomar uma decisão lá de seguir uma profissão ou fazer um curso técnico, e aí a gente fala em vocação. A palavra missão do músico pode também ser entendida como vocação musical, né? E aí esses jovens que vão buscar uma profissão do tipo convencional nem sempre se encontram naquela profissão. Às vezes eles começam uma faculdade e na metade desistem porque não era aquilo que eles queriam. Então é uma busca também de uma realização pessoal, né? No caso da música, quando uma criança numa certa idade vai buscar praticar um instrumento, às vezes até por convite ou por instigação dos pais, né? Essa vocação ela pode ser até violentada, porque o pai diz, eu quero que tu aprenda piano. Direcionada. Mas é uma violência, porque aquela criança, o pai não sabe a priori se o timbre do piano vai mexer no emocional dela. Enquanto que se tu tivesse uma escola de música com as várias famílias de instrumentos, os de cordas, os de teclas, os de sopro, os de percussão, e deixasse a criança sentir os instrumentos soando nas mãos de um outro músico qualquer, e deixar que ela procure aquele que ela achou mais interessante, ela vai usar a palavra interessante, achei interessante isso aqui,
Ali tu tá deixando a criança dizer assim, eu me emocionei, eu ouvi um violino. A outra diz, não, eu me emocionei ouvindo um rabecão, um contrabaixo. Sim. Então, uma gosta de som agudo de cordas, a outra gosta de som grave de cordas. Percutivo. Ou percussão. Percussão, sei lá. Então, a gente mal está sabendo que essa criança um dia poderá se comunicar com o mundo através da música. Porque a música pode ser entendida assim também, né, Paulo? Sim. É uma forma de comunicação. Nós estamos conversando aqui. Nós estamos comunicando com uma língua portuguesa, né? Sim. Agora, tu sabe que tem sessões de jazz onde as pessoas se comunicam, mesmo sendo de países diferentes, falando línguas diferentes, através de uma estrutura jazzística, né? Sim. O jazz permite isso, aquelas jams, né? Sim. Então, eu acho que a música ela é um tipo de linguagem, metalinguagem, digamos assim, em relação às linguagens faladas. Ela funciona como um universo, ela tem uma capacidade de silêncio. Vejam só que coisa, eu pensei numa coisa agora. O silêncio que a música faz em relação às palavras. Porque a gente fala. Né? Quando a gente não fala, é o silêncio. Mas quando a gente toca um instrumento, a gente faz um silêncio das palavras. sim. Então a gente penetra numa outra fase, num outro tipo de comunicação. E o que é o mais interessante, a gente observa no mundo inteiro, nas pessoas todas, ninguém é insensível à música. Lógico que as pessoas surdas não têm essa capacidade, surdas de nascença não têm essa capacidade. Realmente é um universo para eles difícil. Mas eu visitei aqui a Escola Concórdia de surdos mudos e eles tinham aula de dança nativista, nossa dança aqui, né? Sim. Com pilcha, com tudo, e eles tinham o cuidado de treinar os bailarinos em cima de um tablado que vibrava. Então, o som da vibração do tablado, eles captavam. Então, apesar do... não se conta que Chopin, eu acho, que não era Chopin, era Beethoven, quando começou a ficar surdo, era ele, né? Ele colocava um pedacinho de madeira na boca, entre os lábios e no teclado para poder sentir a vibração das notas, né? Eu visitei, foi uma coisa interessante, eu visitei o museu, que é a casa de Beethoven, que ele morava em Bonn, na casa onde ele nasceu, 5 andares, era uma casa, aquelas casas da Europa que são bem finas, assim, altinhas. Tudo altas, né? As da Holanda são assim, da Bélgica também, e lá na Alemanha, em Bonn, tem essa casa dele, do 5º andar, no terceiro ou quarto andar, não sei, tem um piano, o piano onde ele ensaiava, um piano forte lá, tá bem antigo. Original? E em cima, original, onde ele ensaiava. E tinha vários instrumentos, tu imagina assim, várias tubas, agora miniaturiza uma tuba, bem pequena, era um tubo que tinha na ponta um cone, e esse cone ele usava no ouvido, ele colocava em cima do piano, em contato com a madeira, e tocava com a tecla, com a mão esquerda, por exemplo, ele segurava com a mão direita, ou com a mão esquerda, tanto faz, né? Para poder encaixar no piano e tocava. E assim, e aí tirava, largava um pouquinho, aí escrevia a nota, com o punho. Aí outra vez. Olha que, era assim que ele estava. Que espetáculo. Uma fase da vida que ele já não escutava mais, né? Exatamente. Então, é uma forma de... Acho que essa forma a percussão é uma coisa que tem a ver com o corpo, né? Que compensa um pouco isso. E vira música, né? A pessoa percebe música. Será que Beethoven pensava também se ele tinha uma missão na Terra? Uma missão, ele jamais imaginaria, eu acho, né, Paulo, naquela época que a música dele se perpetuaria por tanto tempo, né? Que hoje nós estaríamos escutando ele, que hoje orquestras no mundo todo estariam executando aquelas peças criadas com essa dificuldade que tu acabou de relatar. A nona sinfonia de Beethoven completa foi feita, ele estava completamente surdo. Surdo. A nona. Na altura da quinta, ele ainda tinha um pouco de audição. Ainda tinha um pouquinho. Depois, Imagina. Não deu mais. E era um terror, né? Mas ele fez a sinfonia coral, a nona sinfonia, né? Que é uma sinfonia enorme, são 4 movimentos, é longa. Tudo completamente surdo. Na audição, conta-se não, isso é história. Na audição, ele foi na primeira audição, ele sentou na primeira fila
Olha que, imagina a sensação. Que ironia. Ele sentou na primeira fila, a orquestra foi tocar, acho que era em Viena, não me lembro exatamente a cidade. E tocou Vitória, Glória, Freude, Schöne, Goethe, Funken, Tochter, as Elysium, lá no fundo, aquele coro tocando. E ele olhava para o lado, ele não expressava, não esboçava nenhuma sensação. Que ele não estava ouvindo nada. Se fosse hoje, teria um tradutor de Libras, assim, movimentando as letras. Se pelo menos a partitura pudesse ver, né? Mas são coisas que... Mas olha que interessante a pergunta que nós fizemos. Qual é a missão da música e do músico no contexto universal e na vida particular? O que leva um homem que tinha a audição como sua principal ferramenta, ao perdê-la, perseverar, insistir e continuar até o fim? Fazer uma nona. O apóstolo Paulo diz assim: quem perseverar até o fim há de vencer. É um texto bíblico aí que eu guardei porque eu gosto muito do Paulo de Tarso, né? Então, essa missão que nós recebemos na nossa conversa de hoje, que está permeando o nosso papo, ela tem essa potência de fazer com que mesmo na adversidade nós não abramos mão do que tem que ser feito, né? Missão. Da nossa missão. Que pode ser, Paulo, que não seja uma coisa que eu decidi, mas é uma coisa que eu não tenho controle sobre ela. É uma coisa que eu não tenho como impedir que ocorra. O exemplo da Rosa. O exemplo da Rosa. A Rosa não consegue decidir, não vou perfumar a atmosfera. Ela não consegue. Que nem o rio. Eu vou desviar meu trajeto porque eu estou de saco cheio de ficar nesse mesmo trajeto. Ele não consegue. Então, essa diferenciação entre papel e função, que a gente falou agora há pouco, está mais ou menos ligado assim. Os papéis, como um artista de televisão, de novela, de filme, eles são desempenhados. Mas o artista não é aquele papel. Sim. É só personalidade. Até pode ser, né? Pode ser que o artista tenha tanta afinidade com aquele personagem que ele executa muito bem o vilão, o mocinho, né? Mas a função está ligada a uma outra dimensão, essa da Rosa. A função é algo que eu não tenho controle sobre ela. O papel, eu consigo decorar um papel. Consigo interpretar, fazer caras e bocas, botar roupas e, né, me paramentar todo para aparentar. Sim. Para quem me vê. Aparecer daquele jeito, né? Então tu imagina um pianista que vai tocar num teatro, fazer um solo no meio de uma orquestra. Ele bota um fraque, ele bota uma camisa assim, assado e tal, ele se veste, ele se paramenta como as pessoas esperam vê-lo. Isso. Talvez se ele tivesse opção, não, eu vou de bermuda, né? Talvez, né? Então esses papéis que a gente se refere é o que as pessoas esperam ouvir. E tu deve vivenciar muito isso, imagino, porque a tua produção musical não segue uma linha de consumo de massa, né? Não. O rock progressivo não é um consumo de massa. As letras em inglês também não é um consumo de massa, né? Embora a questão do inglês é uma coisa interessante, aí tem a ver um pouco com a questão da comunicação que a música tem. A gente entende, eu e meu irmão, né, nós somos o duo que faz a composição das músicas, né? Do Ars Pro La Vita. A gente analisa as duas coisas, duas partes, se a gente pudesse separar música e letra, né, como duas funções. A função da música é uma função de condução, de suporte. A função da letra é a função de comunicação da mensagem. Não no sentido não é uma mensagem, as nossas mensagens, a palavra mensagem não é, melhor é assim, é o assunto que nós estamos tratando, as nossas os nossos objetivos, né? E tudo isso a letra ela usa a música como suporte. E o resultado disso é que ela precisa ser em inglês, a questão do inglês, né? Por que em inglês? Porque o inglês é a língua mais falada do mundo. Sim. E a nossa visão não é uma visão
culturalmente fechada do ponto de vista de uma região, Sim. ou de uma cultura, de um Do local país. específico, de um país ou de um estado, etc. Embora a gente mora no Rio Grande do Sul aqui, eu sou gaúcho, nascido aqui em Porto Alegre, sou da Gema, mas eu olho o mundo como uma coisa Uma aldeia. desculturalizada, assim, multicultural. Multicultural. Nós estamos, e hoje a gente sabe que o mundo realmente está completamente interligado. Né? Então, qual é a melhor forma? É usar o inglês. Ok. E a música, ela age então como um meio, tá? Uma função, nesse caso, de ser um meio. Eu me expressei errado, eu acho, quando eu disse que o inglês também não era uma comunicação de massa. Eu não quis dizer isso aí. Eu disse que talvez as pessoas que são aqui do Brasil, ou aqui do Rio Grande do Sul, que queiram escutar um gaúcho como tu, nascido no Rio Grande do Sul, compondo, eles esperam escutar uma música em português. Com certeza. Então, nesse sentido aqui, tu tem um pouco... Mas nós também, quando jovens, escutávamos muito, consumíamos muito músicas em inglês, né? Muito. Então, é uma comunicação de massa com certeza absoluta. Sim, né? sim. Vamos pedir um intervalo comercial e voltamos já já. Você está ouvindo a Mais Gaúcha, Rádio Ilha Capital. Se você ainda está precisando de óculos, é porque não foi na Ótica Jerônimo Coelho. A experiência de 26 anos no atendimento e na fidelização dos clientes garante um serviço honesto e de qualidade. E você ainda pode pagar tudo em até 12 vezes no crediário próprio ou no cartão. A Ótica Jerônimo Coelho fica bem no centro de Florianópolis, ali na rua Jerônimo Coelho 389, loja B. Telefone WhatsApp 48 984 19 7668. Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimoveis.com.br ou fale conosco pelo número 48-3284-5010. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses 369-2159 e o plantão 24 horas 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Rádio Ilha Capital. De volta aqui então com a nossa pergunta original de qual seria a função ou missão do músico, da música no planeta, na nossa constituição pessoal. Então nós estamos falando sobre Beethoven, que não teve opção. Ele mesmo com as dificuldades que encontrou, ele foi até o fim fazendo algo que ele não tinha como deixar de fazer, que era compor as suas músicas, sem a preocupação de saber se elas seriam ouvidas e sem saber que nós hoje, séculos depois, estaremos falando dele, né? Exatamente desse assunto, dessa forma. Desse assunto, né? Talvez isso seja uma forma de eternizar as almas, né? A gente se torna eterno também nas lembranças, né? Vivos para sempre, Vivos para sempre, é. Mas também, se a gente vai se preocupar com isso, nós vamos estar usando o ego. Eu quero me eternizar na engenharia, eu quero me eternizar na área XYZ, né? Então, não é bem por aí. A gente acha que o caminho... Mas eles são... Eu acho que um ego, quando ele tem uma função boa, no caso, por exemplo, ele tem uma obra extensa, assim como vários outros compositores tiveram obras extensas e são famosos. Beethoven, Chopin, Rachmaninoff, Tchaikovsky, etc. Todos eles são considerados famosos e tinham um ego, mas o resultado desse ego é uma coisa boa. Sim. Então,
O ego inconscientemente ele estava produzindo essas maravilhas. Mesmo né? que ele tivesse as suas idiosincrasias, né, pessoais, assim, as coisas, o seu temperamento complicado, o resultado disso, às vezes, a gente não deve, às vezes, olhar pela personalidade da pessoa, e sim pelo resultado que ele faz, a obra dele, né? Que às vezes é o que move muita gente, é o que fez todo mundo aprender piano e tocar. Então, é isso. Eu estava ouvindo esses dias mais um dos tantos documentários sobre os Beatles e sobre o Lennon especificamente, em que ele fala que a mãe dele dizia sempre, quando ele era pequeno, que ele tinha que ser feliz. Tinha que ser feliz, tem que ser feliz, tem que ser feliz. E aí um dia a professora na aula perguntou para toda a turma lá: vocês já pensaram o que vocês querem ser na vida? E aí um foi dizendo: eu queria ser tal profissão, tal. E chegou na vez dele e disse: eu quero ser feliz. A professora disse: não, tu não está entendendo a minha pergunta. Ele disse: não, a senhora não entendeu a minha resposta. Eu estou respondendo o que a minha mãe sempre disse, né? Sim. Nesse sentido, Paulo, aquela criança que foi respeitada e teve contato com várias famílias de instrumentos e optou por um determinado instrumento, ela tem uma grande chance de ser feliz naquele tipo de instrumento, né? Ou de buscar um estado de felicidade. Né? Sim. Mesmo que ela não seja uma profissional da música. Né? Aí vem uma outra coisa interessante que contribui com a nossa reflexão de hoje. O papel da música não é só para o músico, mas também para quem escuta a música. Então, às vezes tu chega em casa cansado de um dia de trabalho, sei lá por que motivo, tu está querendo relaxar. Tu senta, bota uma música, bota um fone de ouvido, né? E naquele momento tu entra numa frequência. Casualmente a frequência da música. Se for um rock pauleira, tu vai ficar com uma vibração própria, né? Sim. Se for uma música tipo a de Beethoven ou de Mozart, tu vai entrar numa outra frequência. Então essas frequências das notas que a gente conhece, as temperadas e tudo mais, elas produzem uma alteração de emoções na gente, né? Sim. Seja para te dançar numa balada ou seja para te relaxar. Para meditar, inclusive, né? Por que será que as músicas de meditação começam com barulhinhos de água, com sonzinhos de sininhos e tudo mais, né? Então, vocês devem ter ouvido um barulho de moto aqui no fundo, aqui a gente está fazendo mais uma vez uma gravação do nosso podcast bem orgânico, né? Mais natural, o mais orgânico possível, sem tratamento, né? A vida como ela é. Exatamente. Então não tem problema. A cadeira rangendo também não tem problema nenhum. Nós estamos em casa. Eu espero que vocês estejam também em casa, como a gente está em casa aqui, né, doutor? Então, Paulo, essa missão ou função da música, ela partindo de um músico, esse músico que compõe, como tu compões junto com teu irmão, talvez tu nem imagine que alguém que vai escutar um dos álbuns de vocês, as músicas de vocês, possa ter, naquele exato momento, um lenitivo, um remédio para aquele estado emocional que ele está vivendo. É verdade. E quem sabe até com a letra, se a pessoa entender inglês, ela não tem um clique sobre questões até existenciais. Exato. Teu segundo álbum é sobre paz e guerra. Exato. Primeiro álbum é sobre escravidão. Sim. São temáticos os álbuns de vocês, são né? todos conceituais. Sim, o terceiro não é sobre o homem, né? Ele é sobre a infinitude, o início e o fim, sobre o caminho da vida. O chords, o nome chords tem a ver com os fios da vida, né? Os fios que eles se entremeiam e eles terminam, e eles têm começos e fins, entre aspas, começos e fins. Eles começam e iniciam, parece que eles... que nem o Uroboros, né? Aquela cobra que não sabe onde começa a cabeça e a cauda, né? Ela engole a cauda, né? Então, esse paradoxo da vida, em termos de tempo, né? Ele está dentro justamente do chords. O chords é isso. E a questão da continuidade, né? Da vida, né? Termina aqui. Não terminou antes, não começou antes, nem vai terminar. Né? Agora, o quarto álbum é temático também. Esse álbum é que vai dar mais o que falar, eu acho, porque nós vamos falar sobre um assunto, eu vou revelar aqui já, porque eu acho que já está eu acabei de colocar agora de tarde o primeiro teaser. O álbum vai se chamar Truth. Verdade. Só um parênteses aqui. Todos os nossos álbuns têm 5 letras, o nome
E por que 5 letras? Porque a palavra music em inglês tem 5 letras. Então a gente resolveu Conectar tudo com 5 letras. Ars Pro Vita tem 10 letras. Porque é eu 2 e vezes o meu 5. irmão. Porque são os dois. Eu não me dei conta disso. Tá vendo? Tem tudo a ver. É tudo sincronizado. Enfim, mas o... E a numerologia tem alguma coisa especial sobre o número 5, né? Deve aconteceu alguma coisa que... Então, truth é um conceito que... Esse sim... É filosófico. Nós vamos trabalhar com verdades humanas, com o trabalho em cima de paradoxos de verdades humanas, realidades humanas muito diferentes umas das outras, e modos de encarar a vida de uma forma achando que é verdade, é certo ou errado, e a verdade que está fora acima dos nossos convenções, termos de conversa, que nós não sabemos nem conversar, né? Fora daqui do nosso orbe terrestre. Opa. Que é a verdade universal. Nós vamos colocar isso de uma forma bastante, assim, realmente meditativa. As letras, elas têm essa função muito mais do que os outros álbuns, né? E a música novamente, ela vai ser a condutora disso, né? Nós queremos que as pessoas prestem atenção na letra. Mas nós estamos falando de música hoje aqui, vamos falar de música. Então. Não, mas é interessante, tu tem o lançamento do Chords para esse ano ainda? Agora, em novembro, vai lançar. Nesse mês agora? Sim, agora. Semana que vem. E o Truth? O Truth vai ser para primeiros meses, talvez janeiro, fevereiro. No máximo fevereiro vai estar. Um atrás do outro, sim. Um atrás do outro. Vocês são mais rápidos que o Roberto Carlos, que grava um LP por ano. É que o Chords, na verdade, o Chords foi lançado já em junho, na fase digital, né? E a gente deixou para fazer a parte física agora no final do ano, né? Então, por isso que vamos juntar agora os dois, mais ou menos. Eu vou deixar aqui uma sugestão para o Luiz Dasper, meu amigo lá da Rádio da Capital, que tem um programa às segundas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, chamado Eletroacústico, em que ele bota os talentos dos músicos e bandas e estilos do Rio Grande do Sul. Então vou deixar aqui a sugestão do Dasper para, assim que tu lançar o Chords, fazer um... O Chords o Truth? Não, o Chords agora, esse mês, né? Agora, sim. Assim, aproveitar em um embalo e botar algumas... Aliás, se nós tiver um tempinho no final da conversa, que eu acho que vai ser raro, podia botar alguma música do Chords que tivesse a ver com o tema que nós escolhemos para hoje. Papel e função da música nas nossas vidas, né? Agora há pouco eu estava te mostrando um livro do Gurdjieff que faz toda uma analogia ou uma tentativa de síntese entre áreas do conhecimento humano, como a química, como a física, como a música em si, né? Trabalhando com as notas musicais, né? E falando sobre oitavas. Eu acho que muitas vezes muitas pessoas tentaram fazer essa síntese de conectar a música com... Mas nada como uma madrugada bem vivida para te ter esses insights, né? Como tu deve fazer, teu hábito... Tu tem um biorritmo que funciona mais na madrugada, né? Completamente. Além de ser interessante por conta do silêncio que fica na casa, sim. O teu estúdio é o quarto aqui, mas então é bom também nesse sentido. Mas além disso, tu gosta, tu tem uma produção intelectual ligada à madrugada, né? E tu não é um cara boêmio. Não. Tu é um cara da noite. Pelo contrário. Eu acho que eu nunca tomei um porre, viu, pessoal? Olha aí. Nunca. O Dalton, acho que ele é testemunha, pelo menos. Às vezes nós estamos juntos, eu nunca vi. Nunca. Mas, Paulo, quando tu compusesse esses álbuns, essa pergunta te instigou muito, assim, vem cá, eu vou fazer essa música por quê? Pra quê? Pra quem? Como? Essa passagem aqui vai seguir... Porque quando tu define que tem um papel para ti, uma missão para ti, uma função, aí tu começa a ficar mais ou menos escravo daquela linha que tu escolheu, né? De certa forma. Então, isso não pode acontecer, essa escravidão não deveria existir. Sim, simplesmente tinha que ser essa sintonia natural de tu chegar na madrugada e fazer a solução daquele famoso acorde, aquela passagem que estava trancada ali, ela aconteceu, né? Então, como é que é o seu processo criativo? Eu tenho uma coisa que acontece, eu preciso de sentimento para compor. Eu não consigo puramente compor
a parte instrumental sozinha, sem pensar em alguma coisa. Existem a música instrumental no mundo todo mundo sabe, né? Existem, por exemplo, pessoas pegam os temas, as estruturas, as quatro estações, e pegam estruturas musicais, por exemplo, lá a síntese pentatônica lá do John Coltrane, lá que juntam lá, das quintas, né? O círculo das quintas, Circle of Fifths, né? Então eles estudam aquilo e trabalham de uma forma estruturada, quase matemática mesmo, porque música é matemática, né? Pitágoras é o pai da música, mentor, do ponto de vista da escrita, né? Do ponto de vista do conceito da estrutura da escala diatônica, né? Então elas trabalham muito com esses conceitos. Eu não, eu trabalho com uma ideia. Eu fecho o meu olho e eu imagino uma situação, um tema cultural ou não cultural, um tema externo. Eu preciso de um tema para compor. Tá, mas aí tu disseste que a letra é a mensagem. A letra é a mensagem. Tá, então, mas tu tá com a letra em cima quando tu faz Não, eu penso primeiro assim, vou pensar numa coisa relacionada à guerra, por exemplo. Sim. Tá, então eu preciso disso, desse imagem. ambiente, dessa imagem, eu preciso. É uma coisa que eu preciso. É natural isso em mim, né? Eu não olho para o piano, às vezes eu pego o violão. Sim. E eu não olho para o violão. Eu quase que fecho os olhos assim, para poder imaginar o que eu antes. A imagem para depois fazer os acordes ou fazer a melodia, né? Ou imaginar um oboé tocando ou uma flauta começando, fazendo o início. E nesse meio tempo, né? o Luciano nem sabe de nada. Ele nem sabe que tu está compondo quando eu componho, já, por exemplo, o meu irmão ao contrário. Pois então. Meu irmão, ele não pensa na música antes. Ele pensa na letra. Na comunicação. Completamente na no letra. tema. Então ele já sai verborragicamente na mensagem. Aquilo sai assim como uma coisa meio Baixou um santo. Baixou um santo, uma coisa espírita mesmo. E ele vai lá e faz, tá, e depois ele vai pensar em algum tema que vá... Melódico? Melódico, alguma coisa que ele vai... também contribui Sim, ele também contribui. Ele passa para mim também a maior parte da música que eu faço. E a grande maior parte da letra ele faz. Né? E nós discutimos depois as junções, né? Mas o processo criativo... Mas nós estamos dentro de dois criadores. Então, tu está na madrugada e o tema do álbum vai ser Peace. Tá? Por exemplo. Que tem um antônimo que seria a guerra. Então, tu está aqui, teve um insight sobre um tema da guerra. Sim. Aí tu compõe. Aí tu vai ter que te encontrar com teu irmão em algum momento para dizer assim, olha, esse aqui é um tema. Aí tu vai ter que descrever para ele. Aí eu faço o seguinte, eu digo para ele assim, tu imagina, nós estamos no Império Bizantino, está sendo destruído pelos árabes, por Maomé II, na queda de Constantinopla, que mudou a Idade Média para a Idade Moderna. Né? Situou ele no cenário. Então, se faz uma letra para isso aqui, aí ele fica todo inchado, né? E vai para casa e 3 dias depois, nossa, está pronta a letra. Está pronta a letra, ele faz a letra. É assim que funciona. E vice-versa, ele traz uma letra. Ele já tem uma reserva técnica. Uma reserva técnica aqui para discos até o ano 3.500. Então, e os temas, ele me chama às vezes assim, faz uma música para isso aqui, pega um tema que tu tem já, que tu já desenvolveu, que tu já pensou. Agora, isso acontece também, de eu ter um tema assim, 3 horas da madrugada eu ouvi uma música antes no YouTube, uma música qualquer, inspiradora, pode ser uma música lá, sei lá, numa sinfonia, um Rachmaninoff, por exemplo, que faz uma passagem tal, que eu penso assim, não, mas isso aqui, de repente sinto vontade de parar e eu tenho que ir pro piano. Acontece isso, eu tenho que ir pro piano. E aí eu ligo aqui o Logic, que é o mesmo programa que nós estamos usando para fazer essa gravação, e saio tocando. E gravo. Aí boto tema 33, tema 34, tema 35. Boto num folder
Aí quando um dia X qualquer lá, eles falam, então, tem um tema tal, eu preciso de um tema mais pesado, uma coisa assim. Eu imaginei, ele imagina uma coisa pesada. Eu vou lá e faço. Já está indexado. Aí já está mais ou menos, eu já sei o que ele quer, a gente junta. É assim que a gente fez, o PIS, todas as músicas. E tu admite que possa haver uma comunicação invisível entre vocês dois, morando distantes um do outro, de formas que quando ele te propõe uma melodia, tu já tinha criado ela e vice-versa, quando tu tem um tema, tu já passa para ele, já tem uma letra que se encaixa, por exemplo, pode ser uma sincronia, nós estamos falando de sincronicidade, Sim. que existe entre dois irmãos. Mesmo que não fossem irmãos, vocês são parceiros de composição, de projeto, né? Ars Pro Vita. Sim. Então pode haver uma comunicação sem que se perceba com os instrumentos que nós temos, né? Que tem uma regência, vamos dizer assim, entre vocês dois, ou seja, imagina um anjo da guarda que anima essa produção. Então ele está ali, ó. De contar de uma forma diferente assim, nesse sentido. Então não conta agora, vamos fazer mais um intervalo comercial. Tá bom. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Sejam bem-vindos. Alô? Sabe onde eu encontro assistência técnica e acessórios para o meu celular? Claro! A Peça Cel tem assistência técnica e acessórios para celulares. Vai lá e pede um orçamento grátis. A Peça Cel fica ali na rodovia João Galberto Soares, número 4467, no Rio Vermelho. Ah, obrigada. Vou lá agora mesmo. Peça Cel, 991591345. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, rodovia João Gualberto Soares, 7145 no Rio Vermelho. Centro-Sul Seguros, 28 anos de compromisso com a sua tranquilidade. Somos uma corretora de seguros que preza pelo seu bem-estar, pela sua segurança financeira e principalmente pela sua tranquilidade. Temos soluções que protegem você, sua família, seu negócio e equipamentos. Acesse nossas redes sociais, @Centro-Sul Seguros e entre em contato. 48-99973-5372. E o pôr de sol me traduz em versos. Bom, estamos de volta. Eu deixei uma explicação tua no ar. E eu queria te dizer que nós estamos no último bloco e que tomara que a gente consiga esgotar esse tema até o final. Mas eu não posso deixar de colocar uma das músicas do álbum de vocês, Chords, que reflita aquilo que nós estamos conversando agora há pouco. Então daqui a pouquinho vai começar um fundinho musical, enquanto nós conversamos sobre a tua explicação, sobre a ligação entre vocês dois, quando criam, sem se dar conta que há um fio condutor entre vocês dois, né? E nós vamos escutar uma das músicas para deixar o pessoal com água na boca para o lançamento que vai ser agora em novembro. Fala o que tu ia dizer então. Essa música chama Chords, é o nome da música tema do álbum, né? É a última música, só para o pessoal saber. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: o processo que acontece entre eu e o Luiz Fernando é que a gente tem sincronicidades de decisões. Várias vezes já aconteceu isso. O Truth, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora que aconteceu do álbum há que uma vai semana ser lançado atrás. ano que vem. Eu estava estudando muito há um tempo atrás o Caibalion, que é aquela obra que não tem um autor, né, de 3.000, 4.000 anos atrás. E dentro do Caibalion tem umas citações fortes a respeito da República de Platão. Né? E dentro da República de Platão existe o mito da caverna, em que Platão faz uma descrição através de um diálogo, como são os diálogos de Platão, né?
entre Sócrates, que foi o mestre dele, e Glaucus, que era um amigo dele. E ele simula uma discussão entre os dois sobre a caverna de Platão. E o meu irmão tinha escrito uma letra de uma música, uma letra grande, que tinha como título Hiret. Hiret é uma palavra celta que quer dizer nostalgia, uma saudade, uma extrema saudade de um lugar ao qual você não pode retornar. Como se fosse a sua verdade, a sua completude, que você não consegue voltar. E é impressionante, porque o mito da caverna, ele faz justamente esta ponte entre a sombra que tem dentro da caverna e o processo de saída dessa caverna em direção à luz. Então, essa saudade que a gente sente no dia a dia, aqui, na nossa vida, nós estamos diante de sombras o tempo inteiro, nós não sabemos o que é verdade, o que não é verdade, e não sabemos a nossa verdade, não conhecemos, não conseguimos sair das nossas cavernas internas. E o processo de Hiret é justamente isso. A música, ela vai dizendo, ela vai perguntando, como é que eu vou saber se eu cheguei? How do I know when I arrive? Se eu cheguei no lugar em Hiret. Não tem uma referência? Não sabe. Intelectualmente não tem. Então, e é o processo de sair da caverna que tem a ver. Então, essa sincronicidade existiu, sempre existiu e vai continuar existindo. Não, e vendo a tua citação do mito da caverna, eu lembro que uma palavra muito usada para aquelas pessoas que alcançaram um nível de consciência é iluminação. Iluminação. As pessoas que estão com uma consciência desperta, elas se iluminaram, né? Que tem a ver com o mito da caverna de Platão. Isso, né? A luz representa justamente isso, né? A capacidade de ser, ao contrário das trevas, né? Ser elucidativa. Ela ensina, né? Ela esclarece, né? Claro, tudo tem a ver, os termos, né? A luz é isso. Fundamentalmente isso. Mas ela, nesse caso, representa justamente o encontro com esse lugar, com essa saudade. Então, a Hiret é essa saudade de um lugar que não existe. Que tu não lembra, mas que é uma nostalgia, assim, tu tem certeza que há um lugar para te retornar, mas tu não lembra. Mas a saudade, ou nostalgia, como se queira definir, está presente. Sim. Ao contrário do livro Profeta, do Gibran Khalil, que ele sabia que ele veio de um lugar e foi náufrago. Ele ficou naquela ilha, então ele sabia o lugar para onde ele voltaria. E ele ficava nos penhascos lá, nostalgicamente lembrando. Um dia vai chegar um barco para tirar daqui. Nesse caso do Hiret, tu não tem uma referência de lugar de onde tu veio ainda. Talvez com a consciência desperta, esse lugar fica mais presente. E quem sabe esse lugar está dentro de nós, muito mais perto do que pode imaginar. Então, nesse caso, a missão da música, que é o tema da nossa conversa de hoje, a tarefa do músico, a missão da música, seria um meio para a gente chegar nesse lugar interior. E nesse caso, se a música é um meio, digamos que ela seja uma ferramenta ótima, outras ferramentas existem, porque existem muitas moradas na casa do meu pai. Então, a pessoa que segue uma outra linha de uma profissão diferente do músico, ou de usar a música com essa finalidade, ela também pode chegar nesse lugar, desde que a felicidade seja uma das maneiras de tu não te afastar muito da trajetória, da missão, da caminhada. Poderia ser assim também, né? Sim. Então nós estamos chegando numa conclusão bem importante, né? O pessoal que gosta de música pode se sentir privilegiado por ter uma ferramenta que trabalha com frequências. Dá mais um programa para a gente falar sobre isso, né? Como é que as frequências são curativas, inclusive, né, Paulo? Sim, com certeza. Não é à toa que tu faz uma ressonância magnética que mexe com frequências que invadem o teu organismo físico e mostram para o médico coisas que a olho nu ele não consegue ver. O raio-x, a ultrassonografia e etc. A musicoterapia ela é um campo enorme, sendo descoberto cada vez mais para tratar de problemas
mentais também. Muito importantes, porque ela tem um lugar certo no cérebro onde ela é localizada, a música. Os centros, isso já está sendo muito estudado, né, ultimamente pelos neurologistas. Fala um pouquinho para nós sobre essa música que nós vamos deixar rodando no final da nossa conversa, para fechar o programa. Fala um pouquinho para nós da música Chords, da letra dela. Chords, ela começa com uma pergunta. Where did it go, that ever smiling face we used to see in our mirror? Para onde foi aquele sorriso que a gente costumava ver no nosso espelho? O nosso espelho são duas pessoas olhando para o mesmo espelho, só que de dois lados diferentes. É a pessoa e a imagem da pessoa que está dentro, olhando uma para a outra. Então, ela tem a ver com o tempo. Fundamentalmente, o chords, o nome chords é os fios do tempo. E ela fala sobre a passagem do tempo e como nós vamos nos transformar rapidamente, porque são 80 e poucos anos, rapidamente, em ossos e cinzas, né? Para depois nós retornarmos. Então, este é o fio fundamental da música. Então, a letra tem exatamente essa função. É isso. A nossa pegada filosófica de hoje nos dá elementos para entender esse final, ossos e pó, né, de uma forma interessante. Nós, essência, não nos transformamos em ossos e pó, assim como nós não somos esse corpo, nem esses ossos, nem essa carne, né? Nem essas aparências, sim, nem esses papéis. Nós somos mais uma função da linha mestra da vida, né? Que permanece, mesmo depois que os ossos vão para os seus devidos lugares. E talvez continuemos buscando Hillet. Este lugar que a gente não sabe que existe, e de repente ele existe, esse lugar. Ele não é uma imaginação. Isso é uma coisa interessante. Culturalmente nós não entendemos Hillet porque é uma palavra celta, de uma outra cultura. Que não tem tradução em outras línguas. Não tem outra tradução. Assim como saudade não tem outra tradução, né? Em inglês é missing, né? Eu sinto falta, mas eu não tenho saudade. I have misses. Não existe isso. E não existe uma palavra em português, porque saudade de um lugar onde não se sabe. Mas isso é muito legal porque cada pessoa que estiver nos ouvindo agora e também em determinado momento tiver esse clique para fazer essas buscas, aparentemente malucas, né? Filosóficas demais para o nosso consumo diário, poderão ter elementos. A gente falou vários autores, várias pistas a gente deixou aqui na conversa para que as pessoas busquem esse contato, né? Tem inclusive grupos de estudo na internet hoje com essa restrição de encontros presenciais. Tem grupos de estudos, um deles é o autoconhecimento. Quem precisar saber como é que funciona todas as semanas, eu posso passar o contato, depois entra em contato com a rádio, lá que eu dou o contato desse grupo, que visa isso, buscar esse encontro contigo mesmo, buscar a luz da caverna de Platão. E eu te agradeço imensamente esse privilégio de, depois de 21 semanas, nos reencontrarmos. E vamos deixar de fundo musical, então, para encerrar o nosso programa, a música tema do álbum Chords. Eu agradeço novamente o Daltro por voltar aqui, fui o primeiro a começar, então vamos continuando aí, sair à disposição para as próximas atrações. E olha que 21 é múltiplo de 7. Olha os números ali, né? Eu já falei aqui nos programas que a antropologia ela trabalha com setênios, na pedagogia Waldorf também. Seria à toa que eu estou aqui hoje? Ou é 21 o número que precisa ser, né? Muito obrigado, meu irmão, meu amigo. Até breve. Obrigado, Deus. Where did it go? That ever-smiling face we used to see in our mirror. We used to dream most of the time. We spent the days
just playing our happy games. It was so easy to move on. It was so simple to understand that life wants nothing more than staying alive. From where I stand, I watch my body laid so peaceful. I know that soon this old mass of flesh and bones will turn into ashes, so that life can thrive and start again. Have courage. Be kind. Muito bem, por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital. É bem